Vamos lá. Aula 19, agora eu vou compartilhar aqui um outro material, tá? Nós vamos falar sobre guias, tá? Deixa eu aqui para mostrar para vocês primeiro. Aqui. Bom, antes disso, né, eu coloquei, foi só uma brincadeira, coloquei com tudo no fundo, né? Coloquei guia numa página de buscas, né? Porque guia é uma palavra que pode significar tanta coisa, né? Pode ser no sentido de uma orientação, conselho, conjunto de informações, né? Como também um, como é que se fala, né? Um material assim com lista de informações das mais diversas, por exemplo, é, guia de comerciantes, por exemplo, né? Uma lista de comerciantes. Então, foi só uma brincadeira, tá? Não tem nada a ver com o assunto em si, né? Mas o que que vocês podem... Ah, não, esqueci de compartilhar aqui, eu estou falando e não prestei atenção. Agora sim. O que que vocês podem ver aqui? Guia nada mais é do que um elemento, né? Uma estrutura, né? Também, dependendo do contexto, né? Podemos chamar de barramento, que é uma estrutura e que sofre, né, um esforço, né, de atrito, principalmente, né, por menor ou maior que seja, é onde vai passar algum material que vai algum componente móvel, né? Como vocês podem ver aí, né, o primeiro exemplo, tem um guia, né, que é telescópico, que chama, que serve para movimentar uma gaveta de um guarda-roupa, né? Então, o que que é um guia? Guia é uma estrutura fixa que recebe, né, o movimento de uma estrutura móvel. E ele sofre, né, ação a longo prazo, né, dependendo da carga, dependendo da frequência por qual passa, né, pode sofrer algum esforço mais severo de atrito. No caso de uma guia telescópica como dessa aqui, de guarda-roupa, né, ele geralmente é feito de aço carbono, aço inox, enfim, né, aço inox podendo ser pintado, mas no caso aqui é mais aço inox, ele, como a carga submetida não é tão grande, né? Então, muito dificilmente você acaba descartando ele por desgaste. Então, muito mais comum você descartá-lo por outros motivos, por exemplo, né? Por conta lá da madeira ter apodrecido, ou do compensado ter sofrido alguma avaria, ou até mesmo apodrecido. Então, muito dificilmente você vai descartá-lo, esse exemplo de guia, por causa do desgaste dela mesma. Aqui um desenho que eu peguei do material do telecurso, lá do direito em cima, porta corrediça no trilho. Então, além de sofrer o desgaste neste exemplo, né, por conta do atrito, tem também a própria força-peso da porta, né? Isto é, alguns quilos, né, em cima dela. Então, os trilhos, assim, geralmente são feitos de aço, dependendo do lugar, né? Por exemplo, uma esquadria, né? Uma janela é feita de alumínio, tá? Mas devemos tomar mais cuidado quando se trata de um equipamento para uso profissional, né? Por enquanto aqui está tranquilo, né? Gaveta, porta, janelas, né? Aço carbono, eventualmente aço inox, então o desgaste assim, é bem mais a longo prazo, devido ao peso, devido ao ato de abrir e fechar atrito, né? Mas é algo simples de resolver, né? Com uma lixa, pintura, etc. Mas e se, quando nós falamos de guia, como um elemento de orientação. Daqui a pouco vocês vão ver. Aí, por exemplo, uma morsa, né, que tem lá a mandíbula fixa móvel, né, para efetuar algum trabalho, né, que necessita de uma estabilidade. Por exemplo, você colocar alguma peça entre as duas mandíbulas, né, para efetuar aí um trabalho, podendo ser, por exemplo, enfiar um macho ou uma fêmea para fazer uma rosca, etc, né? Então, estou vendo aqui que o barramento, a guia, né, nada mais é que é uma parte que é uma barra de aço, de ferro fundido, por exemplo, né, pintado. Claro que com o tempo, né, solta essa pintura, mas nada impede de alguém mesmo fazer uma manutenção simples com lixamento ou pintura. Um lixamento bem de leve, tá? Porque se fizer algo bem pesado, a tendência, né, a mandíbula móvel, ela dá uma desequilibrada, dá uma desestabilizada, tendo até um risco de não apertar, não efetuar o aperto direito. Tá? Mas claro, eu sei que é uma situação muito extrema. Então, aqui, para que serve o guia? É para orientar algum material móvel, né, em apenas uma direção. Aí vocês estão vendo aqui, né, por exemplo, a gaveta, a guia da gaveta, das janelas, da porta, da porta corrediça, ele só tem dois sentidos, né, uma direção.
sentido de abrir e fechar para a esquerda, para a direita. Então, o trilho ele serve para limitar o seu movimento, né? Garantindo a efetivação do seu trabalho. Tá bom? Aí é o seguinte, aqui, por enquanto, essas guias servem apenas assim para ter apenas uma orientação, né? Esquerda e direita, pronto, acabou. Tá? Minimizando ao máximo vibrações, oscilações, tá? Ou como às vezes acontece, boxe de banheiro, né? De soltar do trilho. Às vezes acontece, dependendo, né? Às vezes acontece de soltar do trilho. Então, muitas vezes uma porta corrediça tem rodinhas, tem elementos rodantes aí em algum ponto em cima, embaixo, né? Para permitir aí uma diminuição do atrito, né? Em vez de ter o que acontece? Por exemplo, da porta corrediça. Se toda a superfície da porta corrediça está no trilho, o ato de abrir e fechar torna-se muito mais difícil, né? Porque o atrito aumenta muito, né? Porque o atrito é o quê? É toda a superfície abaixo da porta corrediça em cima do trilho. Por isso a necessidade de ter elementos rodantes como rodinhas, esferas, rolos, etc., né? Para concentrar a carga em cima delas, né? E facilitar o deslocamento, diminuindo o atrito, tá? Por exemplo, aqui na morsa, né? A morsa ela tem um movimento assim bem mais lento do que da porta, da janela, né? Mas também, mas ela permite o quê? Um movimento menor, né? Então, o deslocamento é menor, é só o suficiente, né, para apertar ou desapertar alguma coisa, alguma peça, né? Ao contrário de uma porta, de uma janela que já tem um percurso muito maior. Tá. E, bom, vamos lá. E também, né, o barramento aqui da morsa, né, é muito mais estruturada do que de uma porta, de uma janela, tá? Porque dependendo do trabalho, né, exige um esforço de aperto muito grande, tá? E vocês estão vendo aqui, né, a morsa, né, ela tem essa manivela, por dentro tem o quê? Rosca fixa, rosca móvel, né? A fixa é uma porca, é que não aparece aqui porque está aqui dentro. Tem a porca e também tem uma rosca móvel, né? Que é um parafuso sem fim que está acoplado à mandíbula móvel e que está acoplado essa barra grossa aqui possivelmente de ferro fundido, né? Tá bom. E aí, a partir daí, nós vamos falar de guias de precisão. Como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, uma impressora 3D, do lado direito, uma impressora típica. Uma impressora, por exemplo, jato de tinta, como qualquer outra impressora acoplada ao computador, né? Das mais baratas até mais caras, sempre vai ter um guia em que vai exigir uma qualidade a mais, na minha opinião, do que as anteriores. Por quê? Porque elas devem estar suficientemente lisas, suficientemente planas, tá? Para não haver aí um travamento, um travamento, né, por parte do material móvel. Por exemplo, do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui, tem lá no caso da impressora 3D, até algo mais complexo, né? Que, como o próprio nome diz, né? É o que tem um carro, né? Onde recebe aí o material, né? Que essa fita, né? Se é que pode dizer que é fita, né? Que vai derreter e vai moldar o material conforme desejado. E impressora 3D, obviamente, né? Tem movimento e no eixo X, eixo Y, eixo Z. Então tem que ter vários guias apenas por movimento no eixo X, outro por movimento Y, outro movimento Z. Então, o quê? Eixo X, vamos supor, para cima e para baixo, Y, esquerda, direita, e Z para frente e para trás, né? Então, aqui que nós podemos observar, em um sentido tem pelo menos dois guias, aí para cima e para baixo, dois guias, um liso, outro parafusado. Aqui no caso, o eixo Z já não são guias, né? Na verdade, tem o movimento da mesa. Então, tem o eixo X, vamos supor que é para a esquerda e para a direita, Y para cima e para baixo, e o Z é o movimento da mesa. Aqui embaixo, e como é que faz para movimentar a mesa? Guias também. E para garantir uma alta precisão, para obter uma alta qualidade no produto, os materiais das guias devem ser de ótima qualidade, sem ranhura, né? Tem um mínimo de rugosidade, que é a escala aí micrométrica, né? Para que não haja um travamento, algo que impeça o movimento do carro.
outra coisa muito importante também, além da planicidade e da baixíssima rugosidade, é claro, né, que esses barramentos devem estar sempre alinhados, né? Se tiver uma pequena inclinação, vai ter o quê? Uma dificuldade de movimentar o carro se ela for supostamente, né, de baixo para cima, né, se um dos guias estiver inclinado, né? Mas também pode ter uma queda do carro, porque você está inclinado, né? Você vai ter um esforço maior para subir e pode não ter esforço nenhum para descer, né? Aqui no caso do lado direito, uma impressora convencional, né? Aí só, nesse caso aqui só tem uma guia, né? Por onde vai passar o carro, onde tem lá os cartuchos, né? Da impressora jato de tinta, tá bom? E aí, já laser, até onde eu sei, é diferente, né? Não tem guia no caso, né? Ter lá os rolos, tal, para efetuar o movimento, né? Mas, de novo, a questão da precisão dos veículos, né, para obter uma certa precisão, tanto para imprimir o modelo como esse aqui do lado esquerdo, quanto para imprimir uma própria folha, né? Por quê? Porque tem lá a precisão, né, dos pontos, né, onde vão estar os pontos formam sinais, né, por exemplo, letras, que aí forma aí uma folha inteiramente impressa, né? Bom, no caso de impressora, ela é feito para durar, né? Com devidos cuidados, uma guia dessa dura bastante, vai durar muitos anos, né? O desgaste das guias é baixíssimo, visto que, por exemplo, uma impressora doméstica. Quantas vezes usa-se uma impressora por um longo período de tempo? Né? Sei lá, liga 2 vezes por semana, vamos supor, para imprimir apenas algumas folhas, vamos supor. Ainda mais que impressora jato de tinta doméstica, ela não é muito difícil de ser usada com muita frequência, né? Porque a maior parte das folhas, né, são em cor preta, né? E aí é mais comum usar impressora laser. Por exemplo, vai imprimir um texto, vai imprimir um artigo, uma apostila, na maior parte das vezes usa impressora laser, eventualmente impressora jato de tinta, e quando precisa são poucas folhas. Aí, isto é, o desgaste decorrente aí ao atrito, né, movimento do carro, né, e o fato da impressora estar estática tendo que estar estática numa mesa, né, que teoricamente está plana, não vai gerar grandes desgastes no guia, né? Embora os guias de impressora convencional, impressora 3D, são de aço inox, um material de ótima qualidade, né? Para isso mesmo, né? Para preservar, né, a sua integridade, né? É como falei, né? Diminuindo o risco de flexão, inclinação, né? Desalinhamentos, né? Enfim. Então, foi feito para ter uma maior planicidade possível, né? E não ter nenhuma interferência que possa alterar o resultado final. Isso que eu já ouvi falar, por exemplo, né, de impressora 3D feita usando materiais usados, inclusive guias de antigas impressoras, visto que é um material de ótima qualidade, bastante duro, enfim. Então, voltando, a impressora jato de tinta, o uso é muito baixo. Agora, se for pensar numa impressora assim, usada, né, em empresas, usada em quantidades maiores, né, talvez possa pensar em materiais de melhor qualidade, talvez, né? Por exemplo, impressora 3D, né, como essa aqui do lado esquerdo, já é algo assim mais para aplicação comercial, então é de uso mais frequente, tá? Por exemplo, aqui, para quem não sabe, né, aqui em cima, né, como se fosse uma impressora, né, mas um aparato que serve para fazer como é que se fala, o escaneamento, né, de uma... Vou explicar para vocês. Esse aqui é o equipamento que serve para fazer esse tipo de arte aqui, cortes. Aí vocês estão vendo aqui que é o quê? Foi feito uma borboleta, né, numa folha que pode ser desde uma folha fina, papel sulfite, até mesmo cartolina, até um material mais grosso como o EVA, né, que é uma espuma, né? E aí o que acontece? Você coloca lá essa folha ser cortada em cima de uma esteira adesiva, né? Então tem um material colante que cola esse material aí, pode ser folha de papel sulfite, por exemplo, colorida, cartolina, até mesmo EVA, que acho que é o mais grosso possível. E aí você seleciona nesse computador de borda aqui, seleciona uma figura. Aí você seleciona, eu quero que corte uma borboleta. Você escolhe o desenho da borboleta,
Aí a esteira com a folha colada, ela vai para frente e para trás, né? Por quê? Porque a máquina faz um escaneamento para verificar o tamanho das folhas, as dimensões da esteira, etc. E a partir daí, depois de fazer o escaneamento, começa a cortar. Porque aqui na ponta, né? Aqui tem um instrumento, como se fosse um tubinho, com uma agulha, né? Aí você escolhe a agulha de acordo com o material, com a espessura do material. Lembra um pouco, vocês já viram lanceta para cortar, para furar o dedo para verificar a glicemia, principalmente que é diabético usa, né? Lembra um pouquinho, no fundo não tem nada a ver. Mas enfim, você faz o escaneamento da esteira com a folha, você escolhe a figura e aí tem a lanceta para efetuar o corte, né? Mas como é que faz para cortar? Tem uma guia, que ela fica deslocando essa agulha para lá e para cá, para efetuar o que? O corte perfeito, como vocês estão vendo aqui nessa foto que eu encontrei na internet. Tá? Isto é, tem esse aparelho, né, com computador de bordo, tem outro que é mais simples, né, que aí conecta ao computador, aí você seleciona pelo computador, com cabo USB ou Wi-Fi, né, símbolo de Wi-Fi aqui, efetua o corte. É bom para fazer, por exemplo, convite de casamento, algum trabalho artístico, né? Aí na parte industrial tem o guia, também chamado nesse caso, eu uso muito o termo barramento, né? Nesse caso aqui, eu estou apontando nesse barramento seria o quê? Um trilho por onde passa esse carro, né? Tudo isso aqui é um carro, para efetuar o quê? O torneamento. Isso aqui é um torno. Aqui tem chama de castanha, onde você coloca a peça, geralmente em formato cilíndrico, tá? Para ser, aí coloca a castanha aqui dentro, né? A castanha aperta, e aí tem esse carro, né? Que é móvel, tem uma pastilha de corte e efetua o trabalho, tá? É mais conveniente eu fazer um vídeo específico sobre isso, sobre torno, né? E outra máquina, ferramenta, muito usada em algumas indústrias, que é a fresa, que está aqui do lado do próximo, né? O torno usa-se, tem muitas oficinas, né, para fazer algum trabalho, para fazer alguma peça. Às vezes, né, uma peça que não tem mais no mercado, você não mais encontra, né? Você com um projeto, você faz sua própria peça. Até que no vídeo anterior eu falei que eu já comprei uma vez, né, um cilindro de PTFE, que é nada mais é que o Teflon, né, que é o nome comercial, para fazer uma demonstração do uso do torno, né, para os seus alunos, usando um torno como esse aí, na verdade, um torno maior que esse aí, né? E claro, todos esses equipamentos aqui são feitos para durar, né? Tanto esse aparelho aqui de cima, né? Que tem a marca tem uma que é da Brother, que o nome comercial é Scancut, e tem uma que é chamada Silhouette também. Ele é do torno, uma furadeira de topo, fresa, impressora 3D, né? Equipamentos feitos para durar. Impressora também, mas isso é uma outra história. Então, assim, vocês estão vendo aqui que a guia, né, do torno é essa aqui que eu estou apontando, por onde passa o carro, que também é um equipamento de precisão, que nem uma impressora convencional, uma impressora 3D, um cortador como esse aqui de cima, né? E o mais interessante, né, que no caso do torno, é que vocês estão vendo aqui tem um volante, manivelas e tal, para garantir o que é uma precisão no corte da peça, em questão aí de casa, até mesmo de décimos de milímetro, né? Que até tem um termo matar a peça quando a pessoa erra, né, nas medidas, né? Por exemplo, você cortar para fazer efetuar todo o trabalho, pega o paquímetro, tal, eventualmente o micrômetro, né, como o paquímetro, para ver se todas as medidas, né, a geometria está conforme consta no projeto, né? E aí tem lá todo o sistema com alteração de rotação dependendo do material, dependendo do trabalho a ser desenvolvido. Furação, torno, rosca, etc. Né? Melhor fazer outro vídeo sobre isso. Aí vocês estão vendo aqui tem o guia, né? Onde passa o veículo, que é um equipamento de precisão, não apenas de corte, mas também de precisão. Tá? Por quê? Porque o guia, da mesma forma que os guias de impressora, tem que ser liso, tem que ser plano, não pode estar no plano inclinado. Aqui o torno, né? Sempre quando você vai adquirir o torno, você tem que verificar o estado do piso, se o piso é espesso o suficiente para resistir à carga, porque as máquinas ferramentas são pesadas, de propósito, porque para garantir o quê? Estabilidade. Tá? Estabilidade, você consegue estabilidade e aí, por consequência, precisão, tá? No seu trabalho. Aqui do lado direito, uma furadeira de topo, né?
Então, tem um guia que, no caso, é vertical, tá? Que deve resistir aos esforços decorrentes à furação, né? Porque a furação pode ser material mole, material mais duro, furo pequeno, furo grande, né? E aí tem furadeiras de topo que você pode alterar a rotação dependendo do material e dependendo do diâmetro do furo. Bom, aqui uma fresa, tá? Que ao contrário do torno, que envolve apenas confecção de peças de seção circular, né? Aí a fresa tem uma gama maior de aplicações, tá? Materiais de diversas geometrias, né? Certamente aqui tem um guia, dois guias, na verdade, pelo menos, né? Um para movimentar essa mesa para frente e para trás, e outro guia para movimentar a mesa da esquerda para a direita, podendo ser uma fresa mais manual ou algo mais automatizado. Aqui tem várias manoplas aqui, né, para regular rotações, enfim, né? De novo, dependendo do material e dependendo do trabalho que você vai executar. Mas também tem guias, né, voltados à automação, né, que aí são guias aí mais precisos, são guias de melhor qualidade do que guias, por exemplo, domésticas, né, óbvio, né? Por quê? Porque às vezes necessitam efetuar trabalhos que exigem certa precisão, em linhas de montagem, por exemplo. Então, você faz algum trabalhinho de montagem, quem garante que depois de dias, até mesmo várias horas, o trabalho esteja feito de uma forma bem sincronizada? Como assim? Vamos dar um exemplo, uma esteira para a produção de algum doce, sei lá, petit gâteau, por exemplo. Muffins, muffins. O que você pensa de muffin? Tem as forminhas de papel, você coloca a massa crua para depois assar. Então, tem a mesa em que você pode, para, siga, né? Movimento assim, pare, siga, né? Vamos supor, para, enche a massa crua na forminha de muffin, depois segue e depois preenche as forminhas seguintes. A grande preocupação é manter esse sincronismo. Ou também pode ser o quê? Uma mesa, digamos, contínua, né? Velocidade constante, aí coloca, né, algum momento, tal, mas aí o aplicador tem que estar acompanhando um pouco, né? Fazendo assim, né? Sei lá. Mas quem garante que tem uma precisão no desenvolvimento do trabalho? Aí tem que ser uma guia com uma ótima qualidade, material especial, às vezes um material assim de qualidade até do mesmo nível do torno da fresa, dos guias do torno, dos guias da fresa, talvez até superior que esse cortador aqui, Scancute, por exemplo, uma impressora convencional, tá? Por quê? Porque a partir do momento pode acontecer o quê? Um desalinhamento, aí acabar colocando, por exemplo, a massa de muffins fora da forma, ou parcialmente fora, parcialmente dentro. Por quê? Porque faltou aí não teve uma precisão tão grande. Porque pressupõe o seguinte, né? Vamos supor, linha de montagem, depois de tantas horas, depois de tantos dias, ter um desalinhamento dos processos, questão de milímetros. Tem uma tolerância, né? Então, em serviço de automação, uma guia de qualidade é fundamental, né, para evitar o quê? Uma falha do movimento do carro, do que é móvel. Então, aqui estão vendo que tem uma guia, né? Guia sempre fixa e o carro sempre móvel. Aí imagina, do nada o carro altera aí a sua velocidade de uma forma indesejada. Aí vai ter uma alteração do trabalho final, aí uma alteração uma não conformidade, digamos, né? Tá? Então, é a mesma coisa uma linha de montagem de carro, né? Chegar lá um robô para soldar, acabar soldando no ponto errado. Então tem que tomar muito cuidado com a qualidade das guias, né? Vocês estão vendo aí, tem fotos que eu peguei na internet, aqui embaixo, por exemplo, tem lá 3 guias, né? Seção circular e tem um elemento aí que está conectado a alguma coisa para efetuar movimento, né? Enfim, tá? Como tipo, puxando, tendendo a puxar alguma coisa, sei lá. Mais guias, vocês estão vendo aí. Por exemplo, aqui em cima à esquerda tem o mancal e tem o mancal, dois mancais nas suas extremidades e elementos que tem esse movimento para frente e para trás, né?
Aqui, por exemplo, no meio, né, uma guia telescópica desse de gaveta, né, só que mais ajeitado, né? E aqui do lado direito, branco, né, é guia também, só que é de gavetas mais simples. E embaixo vocês estão vendo guias que são mais para aplicações industriais, tá? Feitas aí, se não me engano, é de alumínio. Em cima, no meio aí, tem até uma guia curva, né? Aí, claro, vai ter uma alteração, né? Uma variação de desgaste, o desgaste vai ser maior nas curvas, né? E também duas guias orientando um elemento apenas, como estou vendo embaixo do lado esquerdo. Em cima do lado esquerdo, elementos rodantes, né? Porque da mesma forma que os rolamentos, né? Tem esferas, cones, cilindros, agulhas, nos guias também tem guias de rolamentos. Para quê? Para distribuir a carga nesses elementos rodantes, permitindo também uma certa precisão. E embaixo, por exemplo, vocês estão vendo, baixo à direita, né? Estão vendo aí guias de formato aí em V, né? Formato seção triangular, tá? Às vezes tem lá agulhas também, não sei se é a próxima. Aqui embaixo à esquerda, aí também é um formato em V, só que com agulhas, né? Como falei. Existem guias especiais com elementos rodantes. Em cima do lado direito, né, são esferas, embaixo do lado esquerdo são agulhas, e assim por diante. Tudo isso para garantir uma grande precisão e, se for o caso, absorver alguns esforços, se tiver, né, esforço principalmente radial. Aqui vocês estão vendo o guia embaixo, que é uma rosca sem fim. E certamente é bem provável que aqui dentro, né, tem pequenas esferas, microesferas, entre os sulcos, né, que formam a rosca. Tá bom? Exemplos, né, de formatos, né, de guias, né, não vou entrar em detalhes, né, não vou exigir coreba nenhuma, né, mas é mais por curiosidade, né, formatos em V, duplo em V, enfim, né, só para mostrar aí a gama enorme de opções de guias, né? Claro que depende dos esforços, se tiver, depende aí da frequência do movimento, né? Da oscilação, etc., né? Aqui, por exemplo, guias com ajustes, tá? Com o uso de parafuso para garantir o aperto, tá? Vocês podem ver os exemplos de guias aqui no lado direito, né? Algumas guias com sulcos, com ranhuras, para passagem de fluido lubrificante, né? Acho que o desenho dá para ver, vocês não tem muito o que explicar. Tá? Como aqui o próximo. Opa, travou? Gente, será que é o último? Tá? Então, são alguns exemplos, tá? De guias, tal. Deixa eu ver uma coisa aqui. É o último mesmo. Tudo bem. Aí tem uma última parte que eu queria comentar. Isso é muito importante, por exemplo, vamos supor aqui no torno. Fresa não é diferente. Alguns barramentos, você tem que ter um cuidado especial. Tá? Por exemplo, quando fala em barramento de impressora, ninguém fala lubrificar a impressora, impressora doméstica. Não é necessário. Mas, em alguns barramentos, isso é essencial. Então, tem que ter um cuidado. Por exemplo, você tem um barramento. Quando você não efetua o trabalho no torno, você tem que deixar ele sempre lubrificado. Então, assim, quando a máquina está parada, tem que aplicar um fluido lubrificante especial, específico para tal, para evitar o contato do guia com oxigênio, do guia com sujeira, sujeira, particulados, fuligem, até mesmo com o próprio suor e a gordura da pele. Por quê? Porque a longo prazo pode desencadear uma ação de corrosão. E outra coisa também, né? Não ficar lixando, não passar por polimento, porque senão vai alterar as propriedades aí, o formato, as dimensões da guia. Então, por exemplo, se você deixar por longo período de tempo sem operar, inoperante, é bom cobrir.
Em um curto período de tempo, deixa pelo menos o lubrificante, né, um fio de lubrificante na guia, e cuidar dela como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém da família. Então, cuidar de um torno é como se fosse alguém da família. Outra pessoa, um amigo, alguma pessoa que você estima muito, porque tem que ter um carinho enorme. Por quê? Porque é equipamento caro e é feito para durar, não é descartável. Muitas vezes você compra o equipamento dele, tem uma garantia longa de vários anos, né? Então, assim, ter os cuidados especiais com as guias, né? Colocar um filme e tal para evitar sujeira, evitar o contato com oxigênio, evitar contato com água. Tem alguns tornos, né, que tem já um elemento, né, uma mangueira própria, propícia, né, para injetar fluido de corte. Tá? Fluido de corte nada mais é do que uma mistura de substância em estado líquido tal para melhorar, né, o trabalho do torno. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Aí esses fluidos de corte certamente vão molhar, né, a guia, além da própria sujeira do decorrente do corte do material, né, o cavaco, enfim. Então, o guia tem que tomar muito cuidado. Depois de fazer um trabalho, fazer uma limpeza, né? Fazer toda uma limpeza, não apenas do guia, mas do local, né? Mas especialmente da guia, para não entrar sujeira por baixo do carro, senão pode ocorrer aí uma alteração, né, das dimensões aí do. Imagina entrar sujeira no carro e começar a travancar apenas por causa de um pedaço de cavaco. E aí pode arranhar, imagina o estrago. Tá bom? Então aí sempre efetuar a limpeza adequada, tá? E depois colocar um filme lubrificante. Certo? Aí mesma coisa com fresa ou outra máquina ferramenta, tá bom? Aí, dependendo da situação, né, guias também de sistemas de automação industriais não deve ser diferente, tá? Então aqui, gente, não tem muita coisa o que falar, tá? Essas são as guias, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre, iniciar, né, sobre rolamentos, aí são vários vídeos, né, porque é um assunto aí relativamente longo. É isso aí, gente, um grande abraço.